Bom, como vocês podem ver, o assunto de hoje é sobre os fractais. Esse assunto foi muito abordado pela gente uns anos atrás. Não que tenha deixado de ser abordado, mas foi um dos principais fundamentos para que a gente começasse a estabelecer maiores profundidades sobre as linhas de reforma. Principalmente as diferenças em que haviam sobre elas, mas que, mesmo dentre as diferenças, a gente enxergasse os mesmos padrões, os padrões de estrutura, né? Mas eu não me recordo se houve mais vídeos, mas foi um vídeo muito importante para mim e que também conduziu bastante esse assunto, que foi sobre as leis da natureza, que eu acho até que foi feito no FFA, em que a pessoa que conduziu o estudo explicava sobre as condições da natureza e as diferentes escalas que existem na natureza e como elas trabalham também com as regras da Bíblia e como a gente pode resumir, né, as linhas de reforma, os estudos, as histórias que a gente usa nessa nossa progressão espiritual a partir das leis da natureza, que obviamente foram criadas por Deus e que padrões existentes nelas e essas características existentes nelas são repetidas em todas as obras divinas. E isso ajuda muito no entendimento sobre as linhas de reforma. Bom, o que é em si um fractal? Né, o fractal vem de quebrado, né? É uma parcela, né? Uma parte. E é uma figura, em suma, uma figura geométrica, né? Não clássica, em que as partes, né, as partes separadas desse objeto repetem os traços ou a aparência, né, a forma do todo completo. Então, além de serem várias partes que repetem o todo, ele é o todo em si mesmo. Vai ficar mais claro com as figuras, mas essa é uma parte bem importante. Por mais que haja o todo e que essas diferentes partes repetem esse todo, essas pequenas partes representam o todo. Então, é como se houvesse esse mesmo objeto em diferentes escalas, mas da mesma forma, compondo a estrutura da escala maior. Vai ficar mais claro quando eu mostrar as imagens. Mas um pequeno fato histórico, né, e bastante interessante, o estudo dos fractais, né, começou na década de 70, né? E a gente vê o quão importante foi essa década, no final dessa década, de 79, 89, né? Então, essas evoluções matemáticas, isso vem tudo da matemática. Começou em 1975 por Benoit Mandelbrot, e a tentativa, a base para esse estudo, de onde se originou, foi que era necessário para medir o tamanho de objetos, quais as definições tradicionais não davam conta. E quais são as definições tradicionais? Um quadrado, um retângulo, um cone, uma esfera, né? Um cilindro. Né? Essas figuras geométricas são facilmente medidas pela chamada geometria euclidiana, né? Que é a geometria que a gente aprende na escola, né? Principalmente no colegial. Então, se você pegar... Aqui, eu estou com um copo. Isso aqui é fácil, por mais que ele não seja reto, a gente consegue medir o tamanho, o volume que ele tem por meio das medidas euclidianas, porque é um cilindro, ele copia um cilindro. Mas outras estruturas, né, por exemplo, vou pegar aqui, eu tenho essa pedra aqui, né, que eu uso de peso, de papel. Essa pedra aqui, ela não é, por mais que ela seja equivalente a alguma figura que a gente possa fazer uma aproximação, dentro dela são várias e várias figuras geométricas. Né? Então, isso não seria possível, a sua medição não seria possível só por meio da geometria padrão que a gente aprende. Então, era preciso criar a geometria dos fractais. E aí eu vou explicar melhor como que eles fazem isso. Então, em suma, o fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, e cada uma das quais semelhante ao objeto original.
E dizem que os fractais têm infinitos detalhes, né? Esse é um ponto interessante para se gravar. Os fractais têm infinitos detalhes. Quanto mais você reduz a escala, mais e mais e mais detalhes são mostrados. E eles podem ser autossimilares, né? Geralmente são autossimilares e são entendidos em diferentes escalas. E o que é autossimilaridade? Primeiramente, eu queria perguntar para alguém, o que é similar para você? O que é semelhante? Alguém pode me responder? É algo parecido. Parecido. Pode ser? Algo mais? Quem pode me dizer também? Igual. Igual perfeitamente ou não? O similar é algo muito parecido. Não é perfeitamente igual, mas eles têm detalhes muito aproximados. Muito aproximados. Isso é ótimo, né? Foi uma resposta muito boa. Eu estou lendo aqui no chat, aí é parecido com, né? Igual, carrega as principais características, né? Isso é bastante importante. E é exatamente isso. Por exemplo, você chega no aniversário, né, da sua família ou de amigos dos seus pais, né, e aí a pessoa olha para você e fala, nossa, você é a cara da sua mãe, ou você é a cara do seu pai. Quando a pessoa fala isso, ela está realmente vendo a sua mãe ou seu pai em você, você é perfeitamente a sua mãe ou seu pai. Se a gente se replicasse, né, como os vírus e as bactérias, talvez, mas não é assim que as coisas acontecem. Mas mesmo assim, nós somos semelhantes, né, similares. E no dicionário Webster dá uma pincelada boa sobre esse conceito, de que similar pode significar exatamente o mesmo ou ter uma semelhança geral, uma semelhança nos pontos principais. Então é isso que eu queria chegar. Similar pode ser tanto exatamente igual, quanto ter semelhanças nos aspectos gerais, os pontos principais. E aí, no conceito matemático, né, na esfera matemática, um objeto autossimilar é semelhante exata ou aproximadamente de uma parte de si mesmo. Muitos objetos do mundo real, tais como as costas dos continentes, né, as montanhas, são estaticamente autossimilares, ou seja, partes delas apresentam as mesmas propriedades estatísticas em várias escalas. Sobre aqueles conceitos de semelhança, a gente tem três diferenças. Duas delas a gente vai trabalhar hoje. A terceira não é importante para nós, porque é puramente matemática, e não é um matemático que vos fala. Na verdade, eu sou de uma área totalmente diferente. Mas a gente tem os fractais de autossimilaridade exata, são fractais que são exatamente idênticos, são idênticos em todas as suas escalas. E os fractais de quase autossimilaridade. É um fractal que aparenta ser aproximadamente, mas não exatamente idêntico em escalas diferentes. Mas em cada escala, eles demonstram o padrão principal, né, a primeira escala, mas de forma distorcida ou degenerada. Essa palavra usada, distorcida ou degenerada, não é exatamente... na verdade, nós atribuímos um significado ruim a elas. Mas degenerado é simplesmente uma alteração daquele padrão principal, né? Daquele padrão que a gente pegou como primeiro. Né? Mas esse conceito de demonstrar o fractal inteiro, mas em diferentes escalas ser uma forma distorcida ou degenerada, a gente vai usar bastante, né, no estudo de hoje. E a autossimilaridade estatística. Isso aqui, né, esse terceiro conceito, na verdade, a aplicação dos primeiros dois, porque estatística nada mais é do que como posso dizer, a formatação numérica de um dado gráfico. Então, você tem uma área, você tem uma figura geométrica que você colocando num gráfico, né, no plano cartesiano, ele dá um conceito numérico, né? Ele dá um padrão numérico. Isso que é estatística, né? Quando a gente vai usar uma pesquisa política, tal candidato tem 50%, outro tem 60%, é porque aquele cilindro colocado ali, né, aquele retângulo colocado ali, é
dá uma propriedade numérica a partir da área gráfica que ele tem. Então, isso que seria a autossimilaridade estatística. E todo o estudo dos fractais, a criação, né, desse estudo, né, dessas figuras, foi justamente para que gerasse dados estatísticos melhores, mais aproximados. Bom, começando aqui, essa é uma autossimilaridade que não nos interessa, propriamente dito, porque é uma autossimilaridade que, por mais que seja encontrada na natureza, ela não é muito comum, né? Podemos dizer que ela não é muito natural, é mais matemática, é mais laboratorial. Aqui a gente tem um floco de neve de Koch, e voltando à primeira, deixa eu voltar na primeira figura. A primeira figura é um triângulo, depois triângulos são colocados na mediana de todos os lados, e mais triângulos, até formar um floco de neve. Nós temos um floco de neve que copiam, na realidade, copiam essa forma que é apresentada aqui, mas não é perfeitamente igual, né? Todas as áreas, todas as arestas são iguais, né? Todas as pontas são idênticas, mas é um processo natural em que foi colocado num plano matemático, em que a gente pode entender como funciona essa questão dos fractais. Então, entenda que cada triângulo, por menor que seja, quando colocado aqui, ele copia o triângulo maior, no qual surgiu a figura. E isso é uma autossimilaridade exata. É exatamente o mesmo triângulo, é a mesma área, né? É exatamente igual. Eu vou mostrar um outro GIF que eu não consegui colocar aqui, ó. É o mesmo triângulo que ele foi sendo dividido e foi sendo colocado para transformar no mapa topográfico. Isso aqui é uma montanha. E aí você pensa, né? Como que se calcularia a área de uma montanha? Por exemplo, o Everest. Como seria possível? Nisso, os matemáticos eles criam uma primeira forma, vão dividindo ela, e a partir da área de cada uma dessa forma é colocada uma área final para essa figura natural. Isso aqui também é criado em laboratório, né? É criado em experimentos matemáticos. Isso mostra bem essa questão da autossimilaridade exata não ser propriamente dito como natural. Enfim, a autossimilaridade exata é um processo muito mais encontrado, né? Como posso dizer, de forma intencional, ele é forjado de forma intencional do que é encontrado na natureza. Por outro lado, eu quis mostrar esse conjunto aqui, e que chama-se conjunto de Mandelbrot, que foi o criador do estudo dos fractais. E é interessante que eu queria ressaltar aquele primeiro conceito em que eu disse que cada vez que a escala é reduzida, cada vez que você enxerga isso de uma nova forma, em uma imagem mais estreita, mais minuciosa, você enxerga cada vez mais detalhes. E é isso que eu queria trazer aqui, a partir desse conjunto. Se você olhar esse conjunto aqui, ele não parece muito idêntico, né? Ele não parece... Deixa eu ver se eu consigo ligar uma caneta aqui. Isso, consegui. Esse conjunto, se você olhar, ele não é igual. Porque se você cortar aqui e virar esse lado com esse, ele não encaixa. Só na horizontal é encaixado. Depois eu vou mostrar uma imagem. Mas se você pegar essa parte aqui, ó, reduzir 4 vezes, ele é idêntico a essa outra parte aqui. E aí, se você pegar essa ponta, ver? Essa ponta que foi colocada em vermelho aqui, ela mais uma vez copia o todo. E aí você dá um zoom maior ainda, e aquela primeira ponta copia mais uma vez aquela parte. Então você entende que esse primeiro copia esse aqui, mas o menor copia o maior. Então não é exato. As imagens não são exatamente exatas, mas entendem que por mais que você dê quantos zooms forem possíveis, porque depois a gente podia dar mais um zoom aqui, ó. É mais uma escala aqui. Quanto mais detalhes você acrescenta, eles sempre vão lembrar um padrão do todo.
sempre vão lembrar as características principais? Então, esse é o conjunto de Mandelbrot. Seguindo, eu coloquei uma das imagens, né, que foi colocada aqui. Se você colocar no plano cartesiano, e é isso que é a autossimilaridade estatística, né? Você coloca uma figura, um fractal, Peraí que eu tenho algumas perguntas no chat. Não, estou falando que pode prosseguir. Bom, essa figura, se você colocar no plano cartesiano, aqui, ó, isso que eu queria dizer. No plano X, você dobra as duas partes e uma é idêntica à outra. Mas aqui, no plano Y, né, uma não é idêntica à outra. Então, isso que seria a autossimilaridade estatística. Você pega essa área e, a partir dessa área maior, né, dessa figura maior, você consegue estabelecer as características dessa área menor e dessa menor. Né? E aqui isso se aprofunda muito mais, coisa que eu seria totalmente incapaz de explicar, mas essa espiral, né, pelo estudo que eu fiz, né, essa espiral representa o padrão perfeito em que essas figuras são reduzidas. Né? Então, você estabelecendo essas direções aqui, essas distâncias, né? Você estabelece a área, você estabelece um padrão, uma equação para todas essas figuras. Né? Mas isso é uma profundidade muito grande para esse assunto. Mas o que eu queria trazer é que mesmo em padrões que parecem idênticos, né? Por exemplo, essa figura é idêntica a essa aqui, o todo, esse que parece um coração um pouco deformado aqui, não é idêntico a essa pequena parte. Né? Mas os padrões e as figuras, os pontos principais, são idênticos e podem ser aprendidos a partir dessa figura principal. E a gente, ressaltando mais uma vez, essa quase autossimilaridade é o padrão que é mais encontrado na natureza. É o padrão mais comum na natureza. É o padrão que comumente é criado, né, nas leis naturais. E é nesse padrão que eu quero me concentrar, porque vai gerar informações muito importantes para a gente lá na frente. Aí aqui vai ficar tudo mais claro. Né? A gente tem uma concha em que esses círculos aqui que são encontrados dentro dessa concha são idênticos. São círculos idênticos, mas em tamanhos menores. E claro que eles vão se estreitando aqui, eles não são perfeitamente idênticos sempre, mas copiam um padrão. E esse padrão todo não é idêntico ao da concha, mas a gente enxerga esses círculos enxergando a concha de fora. A gente vê essa espiral, essas divisórias, e a gente percebe que existem círculos ali dentro. Então, por mais que esses padrões internos, essas pequenas escalas não sejam idênticas ao padrão principal, né, à figura principal, você entendendo essas pequenas figuras, você entende muito do padrão principal. Porque imagina, se você enxergasse só essa figura aqui, só esses círculos, né, dessa forma em espiral, se você não tivesse essa figura aqui, você já poderia entender que é uma concha. Já seria fácil colocar que a figura maior é uma concha. E é isso que trata os fractais quase autossimilares. Porque você entende o padrão principal, por mais que não seja idêntico os outros padrões. Mas você consegue pegar características pequenas e colocar nas maiores. Aqui, outros pontos interessantes. Isso aqui eu achei fantástico. Né? Se você colocar duas folhas de acrílico, né? Duas folhas assim, e aí você passa a cola em ambos os lados, você espreme, eles criam fractais. Essas pequenas ranhuras que são criadas aqui, se você dá um zoom em cada uma delas, elas copiam o todo, né? Que é praticamente o mesmo que essa folha aqui. Né? Então, essas ranhuras naturalmente são criadas. Você pode pegar qualquer acrílico e juntar os dois. Sempre vão criar esse padrão de fractais. E aqui a gente vê, né, que
Isso aqui é uma dos princípios, né, do repolho, da couve, né, é uma pequena inflorescência. E o todo, esse mesmo padrão aqui que a gente encontra no todo, a gente consegue observar nesses pequenos aqui. E eles reproduzem o todo. Claro que isso vai se limitar, porque se você olhar aqui dentro, né, você não vai sempre encontrar esse mesmo padrão. E tem uns que tem uma ponta mais viradinha, outros são menos pontudos, outros são mais gordinhos. Então, eles não são perfeitos, eles não são idênticos. Mas você pegando um desses, você entende o padrão principal, você entende o todo. E aqui voltando, né, nesse galho, que eu acho que é a figura mais comum para a gente, mais fácil da gente entender, né? A gente tem o galho principal, que tem as suas folhas, e esse galho pequeno também tem as suas pequenas folhas. E, por sua vez, essas pequenas folhas têm um galho principal com folhas menores ainda, que copiam todo. Não são idênticos, não são exatamente iguais, mas carregam os padrões e as características do todo. E por que a gente estuda isso? Porque quando a gente entra numa linha de reforma, essa aqui é a nossa linha maior, né? A linha de 144 mil sacerdotes, levitas e netineus. Quando você entra numa linha de reforma, você acha que esses fractais são fractais de autossimilaridade exata ou são quase autossimilares? Quem poderia me responder? Uma pessoa disse, os Marcos disse que são exatos e o Cristiano Hugo disse que são quase. Cris disse que é quase, então quase está ganhando. E alguém poderia me explicar por que seria o quase? Acho que eu diria que quando a gente observa como que os eventos eles se cumprem nas linhas de reforma, nos marcos, a gente vê que, de fato, quando a gente olha para cada um dos fractais, os eventos eles não são idênticos, eles não se repetem com precisão ou literalmente, né? Então, a gente, por exemplo, a gente pega a linha de Cristo, a linha de João, que a gente vai dizer de 144 mil, vamos comparar com a nossa linha, é um fractal, elas se repetem, porém elas não se cumprem literalmente, né? Então, por isso que a gente vai dizer que esses fractais eles têm uma autossimilaridade, não é exata, né? Ela é quase exata. Acho que pelos próprios eventos a gente consegue ver isso, né? Que é esse tipo de padrão que está se cumprindo ali. Uhum. É exatamente isso, Cristiano. Muito obrigado. A Marília perguntou aqui, são os mesmos marcos, mas eventos diferentes? Não só. Porque eu vou trazer primeiro esse desenho aqui. Se a gente pegar a linha maior, a gente usa como a linha final do Israel moderno, então a gente usa a linha final do Israel antigo. E aqui a gente coloca 34 depois de Cristo, né, como decreto dominical, e antes a gente teria o Pentecostes e a cruz. Essas linhas são sempre colocadas por 5 marcos principais, porque a gente divide entre arar, chuva temporã, chuva serôdia e a colheita. Então, se a gente usasse um fractal exato, de autossimilaridade exata, então antes da linha do meio, a gente colocaria a cruz. Então a gente copiaria e colocaria a cruz em todos. Isso está certo? Porque se a gente colocar a cruz em todos antes aqui, a gente chegaria aqui em 2009, né? Que a cruz para nós foi em 2009. E para a cruz ter ocorrido para a gente em 2009, a gente teria que pesquisar na nossa história do movimento algum desapontamento que tivemos em relação às características do reino. E para quem é mais antigo no movimento, e para quem conhece bem a história do nosso movimento, a gente vai entender que não.
por mais que houvesse sim um desapontamento, nós temos desapontamentos diferentes, né? O desapontamento dos mileritas foi um desapontamento, porque eles não sabiam realmente o que iria acontecer, foi um equívoco. Agora, o desapontamento dos discípulos foi um desapontamento muito parecido pelo qual a gente teve em 2019, em que não foi uma surpresa a mudança que tecnicamente a mudança que nós tivemos na mensagem, que na verdade foi só uma consequência dos nossos estudos, em que, por mais que tenha sido um desapontamento, nós tínhamos todas as informações possíveis para entendê-los. Nós não entendemos por causa de falhas nossas, não foi um erro igual aos mileritas. E esse tipo de desapontamento só pôde ocorrer em 2019. E outro ponto que coloca a gente num fractal quase autossimilar é que em 2014, na mudança de liderança que nós temos, tanto de Obama para Trump, tanto do ancião Jeff para o ancião Parmin, e tanto de João para Cristo, se a gente foi pegar a história de Jesus, se nós colocássemos a cruz antes, aqui em 2009, a gente teria que mudar totalmente a história de Jesus. Porque então Jesus teria morrido antes que a liderança tivesse trocado entre João e Cristo. Isso não faria qualquer sentido. E isso é uma das coisas que são largamente usadas pelo FFA hoje em dia, em que eles esticam a história ou reduzem a história de forma que eles querem salientar um único ponto, de acordo com as vontades deles, de acordo com os princípios que eles carregam. Isso quebra totalmente a progressão da história. E isso já devia ter sido superado em 2014, quando nós começamos a estudar sobre Esdras 7, em que a gente criou essas linhas, né, dos sacerdotes, levitas e netineus, criando que os sacerdotes, a linha dos sacerdotes não é uma história totalmente diferente da linha dos 144 mil, mas sim a primeira progressão dessa história, e os levitas a segunda, e os netineus a terceira. Outro dado, houve uma mudança de liderança interna no movimento aqui em 2014, que a gente coloca como o decreto dominical aqui para a gente. Essa mudança interna ocorre também em 2019 para os levitas. Há uma mudança interna para os levitas, quer dizer, no movimento, quando a gente vai passar para os levitas, né, quando a gente coloca aqui, a mudança interna que nós temos no movimento aqui, do ancião Jeff para o ancião Parminda, é a mesma, ela continua, é a mesma mudança. Por mais que os levitas deixem a liderança que eles tinham anteriormente, que seria a estrutura da igreja adventista, a liderança do movimento, a liderança que nós temos internamente não muda. Nós só passamos para um novo grupo. E depois passamos para os netineus aqui. Mas a liderança interna não muda, é sempre a mesma. Só que, pela gente colocar essa mudança interna no decreto dominical, a gente pode colocar esse mesmo acontecimento aqui em 34, porque aqui seria o decreto dominical da linha de Jesus. A gente poderia colocar aqui. A gente poderia argumentar que Paulo começa a ser líder aqui. Mas se a gente for ver a história de Paulo, quando ele é preso a última vez, né, por ele ter entrado no templo, se a gente perceber a história, ele entrou contrariamente à vontade dele. Por mais que ele tivesse autonomia no evangelho, na autonomia nas pregações, ele seguia uma mesma liderança, que era a liderança dos discípulos aqui. Quando você chega no final, aqui em 100 depois de Cristo, né, aqui nós temos João, que é, mais uma vez, uma figura da mesma liderança que foi instituída aqui atrás. Então, a gente não pode copiar esse mesmo acontecimento nosso aqui em 2014, da mudança de liderança, aqui para a linha de Jesus. A gente quebraria a progressão. Isso demonstra, né, a profundidade dos nossos fractais, que por mais que você não pudesse fazer uma mensagem, né, uma imagem idêntica nas diferentes linhas, você segue o mesmo padrão. Seguimos o mesmo padrão. São as mesmas leis que governam isso. Outras ilustrações, né? O FFA,
também colocava que, como esse aqui é o penúltimo ponto para nós aqui, né, para a linha dos sacerdotes, e aqui na linha dos 144 mil aqui seria o fechamento da Porta da Graça, então em 2019 fecharia a intercessão para nós, sacerdotes. Seria o fechamento da Porta da Graça para nós. E por mais que realmente ocorreu uma sacudidura, ocorreu uma divisão aqui, não são os mesmos princípios. Não ocorreu o fim da intercessão em 2019. O fechamento da porta-graça, que a gente coloca como Daniel 12:1, não ocorre em 2019. Né? Miguel não se levanta em 2019. E se a gente abordasse isso, se a gente considerasse isso como se fosse o mesmo ponto, então a gente teria que considerar que aqui em Pânio, né, em 2021, a gente colocaria que aqui em Pânio, alguns teriam que ir para o céu, porque seria o ponto da segunda vinda. Então, não é o mesmo ponto. Um outro ponto que a gente vê aqui é que o ponto de Concord, aqui, né, que a gente tem em Boston, Concord e Exeter, e aqui o ponto de Concord seria o decreto de morte, né, que o mundo legislaria contra os santos, né, contra os salvos. Então, aqui a gente teria o decreto de morte. Então, se o decreto de morte seria aqui, que seria a parte da colheita, do 144 mil, se a gente passasse a parte da colheita aqui para os sacerdotes, então o ponto de Concord, que aqui seria 2020, a gente teria que enxergar um decreto de morte aqui em 2020. E por mais que seja uma história de morte, né, que a gente viu a morte de George Floyd, a morte de Ruth Bader Ginsburg, a morte de John Lewis, não foi colocado um decreto de morte para que perseguisse os santos. Como será colocado nos dias finais, na colheita final de 144 mil. Então, por mais que características desses pontos possam ser importados para esses nossos pontos que nós estamos vivendo hoje, para a linha dos sacerdotes que nós estamos terminando, né, agora, não é uma autossimilaridade exata, né, não é o mesmo ponto. E isso importa muito, porque a sacudidura por qual o movimento passou e ainda passa choca justamente com a nossa solidez nesses pontos. Porque se a gente pudesse pegar uma linha, né, por exemplo, que eu falei sobre a linha de Jesus, e a gente pudesse manipular ela de forma a quebrar totalmente a progressão histórica e aplicar da forma que a gente desejasse, você perderia totalmente a progressão pela qual a gente estudou todos esses anos. Porque um dos principais argumentos, né, para a divisão que ocorreu do FFA, do Ancião Jeff, é que eles não compactuaram com a definição sobre o teste que foi colocado em 2019, né, sobre qual seria o nosso teste, os assuntos de igualdade. Nós estamos estudando e temos que aprender hoje. Eles não entenderam isso, né? Quer dizer, eles não concordaram com isso. Mas se a gente tropeça nesse ponto, qual foi o ponto que nos conduziu a 2019? 2016, a eleição de Trump. E na eleição de Trump, a gente entende que, por mais que ele não fosse o último presidente, tudo aquilo que foi feito no mandato de Trump é agora imutável. Você, no vídeo da Nancy Tess, ela diz que você não pode agora desnomear 3 juízes conservadores. Trump nomeou 3 juízes conservadores para a Suprema Corte. Você não pode mais trocar isso. Você não pode mais alterar essa progressão histórica. As consequências já foram lançadas. Então, se você não entende que o teste é sobre igualdade, você tropeça nesse ponto. E se você tropeça nesse ponto, você tropeça também no decreto dominical para os sacerdotes de 2014, em que nós tivemos uma reunião dos principais líderes, né, conservadores dos Estados Unidos, e também a maioria do Partido Republicano, que começou a lançar pequenos princípios dessas reformas conservadoras, em que atacavam os direitos das minorias já em 2014. E se você tropeça em 2014, você tropeça em 2012,
em que houve as diversas marcações de tempo, em que ainda hoje nós aplicamos. E, por fim, uma das principais dúvidas que foram colocadas, né, nas últimas perguntas e respostas, né, que foram lançadas para o Ciantes, para o São Parmindo, é de que muito foi ensinado, né, muitas pessoas ensinaram que Trump seria o último presidente. Né? Então, com a eleição de Biden, muitos ficaram, mas o que vai acontecer? Né? Como a gente pode confiar agora nas escalas, nas linhas de forma? Mas se a gente for para os fractais, a gente vê que isso agora, essa diferença que a gente tem entre o interno e o externo, isso agora já ajuda a gente, né? Não atrapalha. Porque a gente entende que é um quase fractal, porque a linha interna não é idêntica à linha externa. Porque aqui na linha externa a gente viu vários presidentes. Aqui é o Reagan, Bush pai, aqui Clinton, Bush filho, Obama e Trump. Nós tivemos vários presidentes, mas houve outro líder do movimento antes do Jeff ou depois do Jeff? Não. Foi o mesmo líder em que houve a mudança para mim. Então, esse ponto, por mais que seja o mesmo, a mudança de liderança que a gente aplica uma e outra, né, em ambas as linhas, não são idênticas. E por mais que houvesse, né, que pode haver vários outros presidentes aqui, né, aqui a gente já está no Biden. O ancião Parminder vai ser o último líder aqui. Nós temos um mesmo líder que vai ser colocado tanto para os levitas, tanto para os netineus. Então, essa autossimilaridade, essa quase autossimilaridade, por mais que possa confundir às vezes, né, que por mais que a gente possa perguntar e a gente possa duvidar, né, dessa imutabilidade dos princípios, eles, na verdade, contribuem para a gente aprender mais e para a gente entender melhor sobre essas diferentes progressões. Aonde entraria a tese aí, por exemplo? A anciã tese. A tese, ela entra como uma das mensagens, né, que foi do terceiro anjo. A gente tem os pontos, né, das mensagens, né, que foi colocada principalmente sobre Rafa e Pânio, em que foi colocada sobre a anciã Tess, de responsabilidade para a anciã Tess, em que ela é uma líder junto com o ancião Parminder aqui. Mas o ponto que eu queria ressaltar só entre o Jeff e o Parminder, em que houve uma mudança de liderança em 2014, em que foi unicamente entre o Jeff e o Parminder. Mas não quer dizer que excluiria uma liderança da anciã Tess, agora nos dias que nós vivemos hoje. Mas só que houve um ponto que se assemelhou ao fractal externo do fractal interno. Era esse ponto que eu queria ressaltar. Certo, obrigada. Imagina. Não foi a atitude de excluir a liderança da anciã Tess, só uma passagem, né, dessa mudança, né, em que também tem outro ponto. Por mais que a mudança fosse em 2014, né, isso não foi perceptível até 2019, quando o Jeff finalmente saiu do movimento. Mas já em 2014, o Parminder já se situava como líder do movimento, porque os princípios e a aplicação das parábolas não foram acompanhados pelo ancião Jeff. Então, ele é a pessoa em que é colocado como essa mudança interna. A gente pode usar uma explicação também, porque por mais que houve uma mudança de liderança entre João e Jesus, né, a gente não enxerga uma mudança de liderança de Jesus para os discípulos, né, por mais que Jesus tenha ido para o céu. Mas é a mesma liderança que foi carregada pelos discípulos após Jesus. Né? A gente pode entender dessa forma também, para entender essa questão da anciã Tess ter entrado depois disso. Mais alguma pergunta? Todos entenderam, gente? Porque realmente é muito difícil. É complicado essa questão dos fractais, dessa parte matemática, né? Se todos tivessem, acho que muito provavelmente tenham pessoas de exatas aqui, mas se todo mundo tivesse uma mente já voltada para ciências matemáticas, ficaria muito mais fácil. Muito mais fácil. Todos entenderam?
Alguém quer acrescentar algum comentário ou fazer alguma pergunta? A gente tem um tempinho ainda aqui. Obrigado. Concordo com o Eduardo. Então tá bom. Fico feliz que tenha dado para entender. Essa é a parte 1, né, do estudo dos fractais. Também ela vai ser complementada. Mas eu quis trazer alguns outros pontos sobre as dúvidas e as principais diferenças, né, entre o FFA, porque esse estudo da Ancientez, né, essa revisão que ela trouxe foi justamente por causa de uma pergunta acerca do último presidente, né, que a gente estava, anos atrás, muito animado com isso, né, e de que é o 45º presidente, que seria o último, que a gente estava muito próximo da volta de Jesus, e meio que quebrou um pouco a nossa expectativa, né? Mas foi uma quebra de expectativa concentrada justamente nas nossas falhas, né? No nosso falho entendimento. Se a gente revisasse, é por isso que ela fez essa revisão, se a gente revisasse estudos dos fractais, dessa quase autossimilaridade, a gente jamais teria essas dúvidas. E a gente entenderia como que são trabalhadas essas regras, né, esses padrões divinos. Bom, é isso. O Gabriel colocou aqui no chat, acho que ele acabou colocando uma mensagem só para mim, mas eu vou ler para vocês que é interessante que exatas, né, que as ciências exatas lida com aquilo que não é exato, mas quase autossimilar. E é justamente isso. E ainda mais, ela carrega os princípios científicos de que uma constatação nem sempre é absoluta, né? Você coloca igual a geometria euclidiana, né? Quando foi colocada a geometria padrão, era considerado que qualquer forma geométrica seria reduzida, né? Seria explicada por causa dessa geometria. Mas aí surgiu a geometria fractal, né? Que a geometria fractal ainda negava a geometria euclidiana e ainda constatava que nem tudo parece o mesmo, né? Que por mais que você colocasse um padrão, não são sempre semelhantes, né? Não são sempre exatos. E é muito interessante essa questão de que as mesmas leis que foram colocadas na natureza, as mesmas leis no fundamento do mundo, né, que foram criadas por Deus, são as mesmas leis que a gente está aprendendo agora e que estão sendo importantes para a nossa salvação. Isso é uma grande misericórdia que nós temos hoje. Bom, vamos orar então? Vamos colocar de joelhos, quem puder, e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por hoje. Obrigado pelo Senhor ter nos ensinado um pouco mais sobre os fractais. Obrigado porque depois de 2019, e agora no tempo que nós vivemos hoje, nós entendemos a mesma constatação que aquele grupo remanescente dos mileritas tiveram, de que o erro jamais poderia ter sido seu, que o erro jamais poderia ter sido dos seus princípios, mas que era um erro humano, em que o Senhor sempre conduziu as mesmas regras, e o Senhor sempre deu as características e as informações que nós precisávamos. E agora nós precisamos conhecer cada vez mais sobre o seu reino, cada vez mais sobre as regras desse reino, para que a gente possa jamais desviar do seu caminho, Senhor. Nos concentre, nos perpetue nesse caminho estreito, Senhor. Nos perpetue nessa mensagem, em que a gente esteja preparado para o teste, Senhor. Que jamais voltemos a pisar nos direitos das minorias. Que jamais voltemos ao toro-ápice, que jamais voltemos ao conservadorismo. Mas que a gente se mantenha nos princípios do seu reino. São princípios de igualdade. São princípios da verdadeira liberdade.
que só o Senhor pode dar. Esteja conosco, nos cuide e nos prepare para o próximo estudo que será feito em seguida, e que durante este sábado, Senhor, durante essas horas sagradas, estejamos sempre firmados em Tuas mãos. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus.